Pronto. A gente vai fazer hoje uma revisão do módulo 2, como a gente combinou. E aí depois... E aí depois a gente faz um simulado lá. Você responde o simulado, né? E a gente vai para o módulo 3, já marca a próxima aula. Uma coisa não interfere na outra. A gente pode marcar a próxima aula independente do simulado. Beleza? Tranquilo, professor, tranquilo. Então deixa eu abrir aqui. Eu meio que já falei. Vou compartilhar contigo a tela. Eu meio que já falei dessa parte aqui, né? Mas como é uma revisão, esse módulo 2 eu não vou encaixar até esse final aqui não, tá? Onde a gente fala de score Z, intervalo de confiança, essa distribuição normal, não. Eu vou até aqui, diagrama de caixa. Então o simulado, o exercício, vai ser até aqui, até o slide 90. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Verifique os benefícios Show. disponíveis atualmente no seu cartão. Olha, cuidado aí, o áudio tá saindo teu cartão aí no áudio. Vamos lá. Então isso aqui você, inclusive, falou que não tinha dúvida, né? Então vamos lá. Então aqui a gente abordou os conceitos iniciais de estatística, dizendo como se divide a estatística basicamente, né? O que é a estatística descritiva, que é o objetivo principal desse módulo aí, e da revisão de hoje, né? Onde você vai descrever, explorar os dados que você tem. Né? Você vai analisar, geralmente, uma variável do seu conjunto de dados, normalmente a variável de seu interesse, que a gente chama. Né? Por exemplo, eu quero analisar o faturamento da minha empresa, bem normal esse tipo de análise. Então, eu vou verificar a média, o menor valor, o maior valor. Esses dados estatísticos, essas estatísticas, esses valores descritivos, né? Que a gente chama de dados de resumo, valores de resumo, são facilmente obtidos por diversas ferramentas. Você aqui vai entender como a ferramenta basicamente realiza, mas você não vai nunca estar precisando fazer isso na mão, nem no cálculo e tudo mais. Você vai utilizar ou o Excel, quando necessário, mas quando há um tipo de apresentação, você vai utilizar a ferramenta Jamove, que é gratuita, ou outra, a JASP, por exemplo. Eu gosto mais para estatística descritiva, o Jamove é muito simples de usar, já traz todas as respostas que a gente precisa. Né? Ou seja, é algo que não precisa se preocupar tanto. Tem a questão probabilística, de estudo das probabilidades, né, da estatística, que a gente não vai trabalhar nesse módulo, e a inferencial, que também a gente não vai trabalhar nesse módulo. Né? Por exemplo, nesse conjunto de aula de estatística básica aplicada 01, a gente tem, né, por exemplo, um pouco de inferência já lá no final. Quando eu falo de intervalo de confiança, por exemplo, eu faço uma inferência, mas não é o que a gente vai abordar aqui no módulo 2. Então, no módulo 2 você vai aprender os principais gráficos, né? Você vai aprender qual o objetivo dos principais gráficos. No módulo 3 a gente vai aprofundar mais o uso desses gráficos e desenvolver um dashboard. É aquela ideia de desenvolver o dashboard. Né? Para você ter uma resposta a uma questão de pesquisa sua. Porque perceba, tudo vai precisar que você tenha uma pergunta. Eu quero analisar por analisar? Não. O que é que eu quero descobrir? O que é que eu quero responder? Muitas vezes, durante a análise, novas perguntas surgem. Né? E aí você vai continuar analisando. Mas, inicialmente, você tem um questionário. Uma questão. Simplesmente pode ser: como anda o faturamento da minha empresa? Simplesmente pode ser: quais são os meses? Como a minha empresa tem faturado em cada mês? Qual o comportamento, né, do faturamento da minha empresa no ano?
durante os meses, quais são os meses que tem uma tendência maior de faturamento, quais são os meses que tem uma tendência menor, ou, eu vou mais além, quais são os dias da semana para tal serviço a minha empresa tem um faturamento maior ou menor. Digamos que eu trabalho com, vamos lá, pet shop. Você está pet shop, então você está lá trabalhando com pet shop, você tem vários serviços. Então você tem, por exemplo, serviços de banho e tosa de animais. Então quais são os dias da semana que eu consigo ter um faturamento maior? Ou quais são os meses? E eu posso analisar, eu tenho que ter a pergunta, não falta a pergunta. Então, essa resposta simples de apresentar os dados, de escrever, você estuda com a estatística descritiva. Né? Então, basicamente a gente usa tabelas, a gente utiliza gráficos e a gente utiliza essas medidas descritivas. Média, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão, variância, amplitude, primeiro quartil, terceiro quartil, o que mais? Tanta coisa que a gente pode utilizar de medidas descritivas, né? Tem outros tipos de média, média aritmética que a gente utiliza, mas existe a média harmônica, média geométrica. Normalmente não é utilizado nesses casos aqui básicos, né? E aí os principais gráficos que a gente tem, gráfico de barra, gráfico de coluna, gráfico de pizzas ou setores, né? Quando é que eu vou usar cada um deles? Não precisa, nesse momento, não precisa você saber a fundo como eu faço um gráfico de coluna da forma mais bem elaborada possível. Não. Quando eu utilizo basicamente um gráfico de coluna, por que eu não utilizo um gráfico de setores em certas situações? Aí eu tenho ainda o gráfico de linhas. Normalmente, quando eu quero analisar uma variável no tempo. E gráfico de dispersão. Normalmente, quando eu quero analisar a relação de duas variáveis numéricas, contínuas, normalmente, contínuas ou numéricas. São valores reais. 5 gráficos que na minha mente veio agora aqui, que são os principais. Você precisa compreender. Tem outros, tem vários outros. Tá? Então, esses gráficos é que você precisa entender. Principal motivo, como fazer o gráfico? Aí eu vou para a ferramenta. Porque entenda, análise de dados é o quê? São 3 pilares. 3 pilares. Técnicas, ferramentas e negócio. Técnicas, é o que você está aprendendo aqui agora. Estatística descritiva é uma técnica. Inferencial, apresentar os gráficos é uma técnica. A ferramenta é outra ala. Eu vou apresentar no Excel. Eu domino muito o Excel, então eu vou usar o Excel. Ah, Power BI, e às vezes você fazer um curso de Power BI. Uma vez uma pessoa me chamou, não, porque a gente quer um curso de Power BI. Calma. A sua equipe sabe analisar dados? Porque a pessoa às vezes acha, não, sei Excel, agora eu quero aprender Power BI. Não, meu irmão, você sabe fazer umas fórmulas no Excel que é para Power BI. Isso não quer dizer, isso é ferramenta. Se você não souber da técnica, e aqui a técnica é básica, no módulo 1 a gente aprendeu a ferramenta Excel porque ela é bem geral. Mas mesmo assim, mesmo no módulo 1, a gente já deu umas pinceladas em algumas técnicas dessas medidas descritivas, já pincelou o uso de gráficos, já pincelou o uso de tabelas. Não é isso? Inclusive tabelas dinâmicas, para eu resumir dados, para eu agrupar dados, já deu uma ideia geral do curso. Então, aqui você vai aprofundar mais nas técnicas. Tá? Tamo aí, né? Então aqui você vai aprofundar mais nas técnicas. Tranquilo? E tabelas que muitas vezes, como a gente vê aqui, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico, tem uma tabela, depende do que eu quero responder. Aqui eu vejo nitidamente no gráfico uma evolução no decorrer do ano nesse meu negócio aí. Eu tenho uma visão mais macro. A tabela me dá uma visão se eu dissesse assim, eu quero saber em março ou em janeiro quanto eu faturei. Bom, janeiro foi negativo. Mas eu quero saber o valor real. Pelo gráfico aí é ruim de dizer. Esse gráfico aí, né? Porque o objetivo desse gráfico não é me dar, não é apresentar para o meu cliente, não é apresentar para a minha equipe, ou para o meu coordenador, para o meu diretor, ou para mim mesmo, né, como registro da minha empresa. Apresentar simplesmente quanto ganhou, não. A ideia é dizer,
eu bater o olho e ter uma ideia que eu posso aqui, ó, traçar até uma linha reta aqui, ó, de crescimento. Se isso aqui for padronizado, acontecer normalmente isso, qual a tendência no próximo janeiro? Cair. Não sei nem o que é que significa isso aqui, mas nesse negócio aqui. Né? E aí subir. Então você já tem que trabalhar com esse. Você tem essa visão, você já conhece o negócio macromente. Isso é um simples gráfico. Agora, se eu quero olhar para esse gráfico e ter uma medida descritiva, eu não tenho. Eu quero qual é a média de faturamento no ano? Não sei. Não sei. Mas olhando para esse aqui, impossível eu calcular. Aí eu venho para a tabela. 2.507,83 centavos. Então a tabela resume esse conjunto de observações. Aqui me dá uma tendência, né? Uma comparação entre meses. E aí, isso aqui é um assunto mais... Né? Eu dou uma pincelada aqui nessa área, mas é um assunto mais de estatística inferencial. Talvez eu até tire depois esse slide daqui e passe esses dois slides. Mas só para descrever o que são variáveis, o que são amostras e o que é população. Porque sempre que você está fazendo uma análise de dados, nem sempre é possível você captar todos os dados de seu negócio. Professor, eu consigo todas as vendas que eu tenho no meu negócio, tudo bem, beleza. Mas se eu perguntasse a você assim, quantas pessoas entrou na tua loja, qual o percentual, né, de pessoas que entrou na tua loja e comprou? Tu não vai saber responder. Porque tu sabe só as que compraram. Quantidade de pessoas que compraram naquele dia. Mas tu não sabe a quantidade de pessoas que entraram. Aí tu diz, não, professor, eu vou fazer vou botar um contador. Um dos funcionários vai ficar com um contador, o funcionário que fica na frente, contando a quantidade de pessoas. Como eu sei a quantidade de pessoas que compram, depois eu tenho um percentual de quantas compraram. E aí você considera que cada cliente que entra em grupo é um cliente. Se entrar o homem e a mulher, conta como um. Né? Senão vai ficar diferente. Tudo bem. Vamos fazer isso. Aí você vai começar lá. Contar, beleza. Rapaz, estou com um problema aqui, professor. Qual é? Tem horários que o cara sai do almoço. Tem horários que ele falta. Tem horários que não dá para pegar tudo. Passo para o outro. Certo? Mas não dá para pegar tudo. Tudo bem, então vamos trabalhar com amostra. Aí você diz, não, mas eu não posso trabalhar com amostra, porque se eu trabalhar com amostra, eu vou trabalhar com percentual aí. Eu vou ter que pegar todos, porque eu vou pegar todos que compraram. Entendeu? Então, em certos momentos, você vai precisar pegar todo mundo. Não faz sentido. Só que, em geral, 99,9% das análises não é isso que você precisa. A amostra vai resolver teu problema. Então é um conjunto de dados da população. Então a população não necessariamente é a população de uma cidade, de um país, não é isso que está se referindo, mas é a população do teu problema. Eu vou analisar, por exemplo, vamos ter que, por exemplo, o perfil do meu cliente. Eu não tenho como solicitar que todos os meus clientes preencham um formulário na minha empresa. Não tenho como, porque como é que eu posso pedir? Vem aqui hoje na minha empresa? É impossível. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso analisar uma amostra. E aí, pelo menos, aqueles clientes que preencherem o formulário, que estão entrando ali preenchendo o formulário, é algo meio que aleatório. Alguns vão fazer, outros não. Né? Considerando que é seu cliente, pelo menos quem foi na sua empresa ali nos últimos 6 meses, ou dentro daquele ano. Então, toda hora tem um formulário lá. O cliente que preencher aquele formulário, você vai conhecer o perfil do seu cliente. Você vai ter uma amostra. E a partir dessa amostra, você vai estimar a população. Por isso que essa ideia, você vai dar uma inferência da população, de que como é a sua população, como é de fato a população. E aí tem os parâmetros, a média, por exemplo, desvio padrão. Né? Então, essas variáveis podem ser qualitativas e quantitativas. Por exemplo, o perfil do seu cliente pode ter diversas variáveis. Idade, sexo,
serviço que ele faz, bairro que ele mora, quantidade de vezes que ele vai na loja na semana, o último dia que ele foi na loja, ou seja, você vai classificar ela como qualitativa, quando são atributos de qualidade, ou quantitativa, quando são números. E a qualitativa ela pode ser nominal ou ordinal. Nominal é quando ela de fato é só um nome. Sexo. Ordinal é quando ela tem uma ordenação, escolaridade. Né? Eu não posso ser graduado sem antes ser alfabetizado. Existe uma ordem aí. Então, alfabetizado, eu tenho ensino fundamental, ensino médio completo, ensino superior. Né? E aí eu tenho pós-graduação. Né? A quantitativa pode ser um valor discreto ou contínuo. Normalmente valores inteiros. Por exemplo, quantos dias que você vem na empresa por semana? Por mês? Quantas vezes você costuma vir no mês? Qual é a sua frequência? Ou qual foi a última data? Quantos dias? Ou alguma pergunta. É dias, número. Quanto você ganha? Aí não. Valor real. Seu salário. Beleza? Então eu vou até depois tirar esses slides aqui de amostra. Esse erro amostral aqui. Porque ele vai fazer parte mais do... lá da frente. Beleza? Então aqui a gente comentou de tabelas. Diferentes tipos de tabelas. Sabe? E você pode utilizar tabelas relacionadas com o tempo, tabelas relacionadas com uma região geográfica. Então como é que eu utilizo isso? Que tipo de gráfico, por exemplo, eu poderia utilizar para essa tabela aqui? E para essa? E para essa? Quando eu quero comparar categorias, né? E aqui uma muito importante que é o percentual. Você tem que saber calcular esse percentual, isso é básico. 71% aqui é o quê? É 250 dividido pelo total, por 350. 29% é 100 dividido por 350. Tá? Então, lá na frente a gente vai comparar essas tabelas com esses gráficos. E aqui a gente vai falar um pouco de distribuição de dados. Como essa aula de revisão, eu não vou entrar em detalhes de cada ponto desse. Mas eu vou explicar logo o que é essa tabela aqui de distribuição. Tá? O que é que eu tenho aqui? Primeira coisa é entender o que é rol. Né? Rol nada mais é do que disponibilizar as variáveis quantitativas em uma ordem. Tá? Então isso é o rol. Eu tenho um conjunto de variáveis, por exemplo, as alturas de umas pessoas. E aqui está desordenado, aqui está ordenado. Entendeu o que é amplitude? Né? Que é diminuir o maior valor pelo menor valor. E aqui é a distribuição. Então, por exemplo, qual é o número de dispositivos com internet que você tem numa casa? Ou seja, eu fiz uma pesquisa e descobri que em 3 casas as pessoas não têm dispositivos eletrônicos que acessam a internet. Então, contagem 3, frequência 3 pessoas. Então, como é que eu represento essa frequência? Um F e um izinho minúsculo. Isso é a frequência que a gente chama frequência pontual. 3. Pontualmente 3. Qual é a frequência de pessoas que têm um dispositivo? 12. Que tem 2 dispositivos? 16. 3 dispositivos? 8. E assim por diante. 4, 6, 5, 5. Quando eu somo todos esses, eu fiz uma pesquisa em quantas casas? Opa. Vou deixar assim. 50 casas. Fiz uma pesquisa em 50 casas. Tá? Então, se eu perguntar a você quem é a frequência relativa, esse Fzinho aqui, dessa forma, vai ser nada mais, nada menos do que essa frequência pontual 3, que é o valor observado, certo? Que a gente chama de frequência absoluta, dividido pelo N, que é o total. Então, se eu pegar 3 e dividir por N, que é 50, calculando aqui,
0,06. 0,06 significa o quê? 6%. 6 dividido por 100 é 0,06. Tá? Então, por isso que aqui ele multiplica por 6, por 100, para responder em percentagem. Né? Agora, a frequência absoluta ela também pode ser o quê? Acumulada. Que nada mais é do que a soma. Então tá aqui a tabelinha. Ó. A frequência absoluta 3, a frequência relativa ela é sempre dada em percentual, quando se fala em frequência relativa. Com o percentual ela fica assim, né? 6, porque é 6%. Mesma coisa, né? A acumulada aqui é 3, porque só tem ela mesmo. E a acumulada em percentual, 6%. Continua mesmo. Qual é a diferença quando eu digo aqui que tem 12? 12 casas tinham frequência um dispositivo. Isso quer dizer o quê? 24% das casas tem exatamente um. 24%. Agora, o que é esse 15 aqui? É exatamente o anterior, a categoria anterior, mais de 1. Ou seja, quantas casas tem 0 ou 1? 30% das casas. Né? E assim por diante. Então, eu vou ter a frequência absoluta, a frequência relativa, que é dada em percentual, que é a mesma coisa esses dois aqui. Eu posso representar com as casas decimais ou com um número mesmo, mas aí eu tenho que botar o porcento, porque esse símbolo aqui significa que é dividido por 100. A acumulada, que é o E, tem o Azinho aí com o J, e a acumulada é em percentual. Beleza? Então, esse tipo de distribuição, ele é muito comum para você representar não só numa situação dessa, quando eu tenho aqui classes, né, eu tenho de fato valores inteiros, né, 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, mas também para representar com perda de informação. Imagina aí que você está calculando, por exemplo, as notas dos alunos de uma sala. Ou que se você está calculando, eu quero saber como estão as vendas da minha empresa no mês. Então você vende para uma pessoa R$50, você vende para outra 100, você vende para outra 200, você vende para outra 250. Você pega todas as suas vendas e vai analisar e vai distribuir esses dados para você ver, por exemplo, qual o percentual de vendas entre 0 e R$50. Você vai ter uma distribuição, você vai saber que se a maioria de suas vendas, em quantos reais está. Como é que eu faço isso? Eu tenho que dividir, eu tenho que quebrar esse conjunto de dados. Imagina que eu tenho 1000 vendas em um mês. Eu tenho que quebrar esse conjunto de dados em classes. Então eu tenho vendas que de R$5, a menor venda, e tenho venda de R$10.000. Já imaginasse? Que conjunto de dados disperso deve ser esse aí? Né? Então você começa a quebrar. Então você começa a dizer, quantas vendas eu tenho de 5, por exemplo, até 50? De 50 até 100. Tenho tantas vendas. Então eu estou fazendo o quê? A frequência de classes. Distribuição de frequência. Só que agora eu tenho em classe. Eu não tenho mais, como esse caso anterior aqui, exatamente tantas pessoas que... Porque aqui eu não tinha perda, né? A distribuição de frequência pontual. É pontual isso aqui, ó. Não tenho perda. Aqui eu tenho perda. Por quê? Porque quando eu digo assim, 10 pessoas compraram entre 5 e R$50. 10 vendas foram entre 5 e R$50. Eu perdi ali. Por quê? Eu não sei quanto exatamente foi cada venda daquela. Eu perdi informação. Eu simplesmente vou saber o quê? Que tem 10 vendas entre 5 e 50. Então, se esse é o meu objetivo, de distribuir as minhas vendas em um gráfico para eu entender qual é a maior frequência de vendas, ou seja, qual o valor que mais sai minhas vendas, ok. Perder a informação aí, nesse caso, não tem problema, porque na verdade eu tenho essa informação guardada em outro espaço. A questão é, Tiago, quantas classes eu vou distribuir isso? Quantas classes? Aí tem várias técnicas de fazer.
uma bem básica, tirar a raiz quadrada. Então, por exemplo, se eu tenho 1000, se eu tenho 1000 vendas, quantas classes eu tiraria, né? Quantas classes eu tiraria? Talvez a raiz quadrada aqui não fosse interessante nesse caso, né? Porque daria, a raiz quadrada aqui daria. Seria mais ou menos 33, né? Aproximadamente 32. Deixa eu ver aqui. 31, 32, ou seja, 32 classes. Você teria de distribuir seus dados aí em 32 categorias. E cada categoria teria mais ou menos o quê? Deixa eu dividir aqui. 1000 dividido por 32. Também de mais ou menos de 32 e 32 reais. Eu dei o exemplo que tuas vendas foi de 5 de 0 a 10, de 1 a 10 mil, né? Se foi de 1 a 10 mil, aí seriam 100 categorias, né? Raiz quadrada dá 100, seriam 100 categorias. Eu iria fazer exatamente de 0 a 100, de 100 a 200, entendeu? Eu iria fazer uma classe que é de 0 a 100. Quantas vendas eu tive de 0 a 100 reais? De 1 a 100 reais, né? De 0 não pode. De 1 real a 100 reais. Quantas eu tive de 101 reais a 200 reais? Quantas eu tive? E assim por diante. Eu teria 100 categorias. Tá? Eu teria 100 categorias. E aí você iria me dizer qual ali, de acordo com o gráfico, eu iria fazer um gráfico de um histograma para me dar qual era a distribuição, qual era a maior frequência, onde é que eu vendo mais, entre 200 e 300, ou seja, o meu maior número de vendas é entre que valores. Tá? Então, eu tenho outras fórmulas, como está aqui apresentado, posso também tirar o logaritmo, né, fazer esse cálculozinho aqui simples, e para cada situação dessa, tem também a experiência do analista. É importante que você tenha esse aqui, o agrupamento deve ter no mínimo 5 e no máximo 20 classes. Essa é uma sugestão, por exemplo, esse que eu dei deu 100 classes, seriam muitas classes talvez, né? Talvez você poderia também dividir em 20 classes, né? E aí se você dividir em 20, vai lá de 500 e 500 reais, né? De 0 a 500, 501 a 1000, e assim por diante. Isso é uma questão de análise também sua, né? Aqui a gente mostra como calcular, você não vai precisar no exercício calcular isso aqui. Mas o que é amplitude? Amplitude é exatamente a amplitude da classe, né? É o valor o maior valor da classe e o menor valor da classe, né? Por exemplo, é 100 menos 1. Né? Ali vai de 1 até 100, né? O outro vai de 101 até 200. Então a amplitude aí é 99, né? Sempre vai ser 99. E o ponto médio nada mais é do que o valor maior, né? 100 mais 1, 101 dividido por 2. Então o ponto médio da primeira classe, cada classe teria um ponto médio, seria 55. Né? Não, 55 não, 50,5, desculpa. Aí eu trouxe um exemplo, né? Mostrei para você como isso funciona e a gente faz a mesma distribuição de dados. Tiago, eu vou ter que fazer isso aqui no exercício, esse passo a passo que está na aula gravada também, que já está postada. Não. Você vai precisar entender, interpretar isso aqui, que é o que eu acabei de explicar. Você vai jogar esses dados em uma ferramenta e ele vai fazer isso para você. Então, se eu abrir o Excel aqui, eu acho que não está mostrando o Excel para você, né? Eu vou parar, mostrar a tela inteira. E se você pegar um valor aqui, um aleatório entre, vou botar que eu estou gastando entre 1 e 10 mil. Eu vou arrastar esse cara, são minhas vendas. Veja só.
Vou transformar isso aqui em dinheiro. Pronto. Vou dar um Ctrl C para ele não ficar mudando e colar com valores. Acabou-se. Foram minhas vendas. Minhas 1000 vendas. Então eu posso criar, por exemplo, aqui um gráfico de distribuição. Esse camarada ficou meio uniforme, né? Porque esses valores são aleatórios. Mas ele criou aqui essas classes. Ó. Essa classe aqui que vai de R$3 a 1000. Né? Como esses valores são aleatórios, ele tende a ficar muito parecido mesmo. Mas na vida real provavelmente não seria assim, né? Então aqui eu tenho uma distribuição ó, de 107 vendas, né? 98. Então esse aqui é um gráfico, inclusive, que ficou uniforme, né? Ficou bem uniforme aqui, as classes muito parecidas, né? Mas é isso que ele faz aqui. Essa tabela, cadê a gente? Essa distribuição aqui, por exemplo, você pode pegar no Jamove, ó, a outra ferramenta, né, que a gente analisou. Eu posso pegar aqui esse conjunto de dados. Eu vou abrir aqui o Notepad, bloco de notas. Dá um Ctrl V, vou tirar essa vírgula. Só para ir mais rápido aqui no Jamove. A segunda ferramenta que a gente utiliza, né? Vou apagar essas variáveis que não existem. Isso aqui eu vou botar como contínua. Ele não vai aceitar porque eu botei o... Deixa eu tirar... Aqui mesmo eu tiro. Encontre R cifrões, boto um espaço. Acho que aqui ele vai funcionar. O valor numérico ele está considerando como numérico. Nada não. Bota isso aqui como nominal. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Relaxa. Então vamos lá. Porque eu não quero ter trabalho, fui tendo mais. Agora ele vai, ponto por vírgula. Vírgula por ponto. Pronto. Faturamento. Nome dessa variável. Quando você clica aqui em explorar, estatística descritiva, você tem essa variável faturamento, ele te dá todas essas informações. Quantidade, quantos omissos você pode retirar daqui, ó. Média, mediana, desvio padrão, os dados que a gente vai calcular. Mas você vem aqui no histograma, ele vai fazer aquele parecido, né? Porque eu mudei. Ele mudou aqui a quantidade, o tamanho das classes, né? Entendeu? E vai distribuir esses valores, certo? Deixa eu vir para cá. Pronto. Você precisa entender o que é essa frequência relativa de cada classe dessa e o que é a frequência absoluta. Beleza? Os gráficos, como eu já identifiquei para você, basicamente a gente tem essa área bidimensional. Gráfico de barra, normalmente a gente vai utilizar para quê? Quando muito utilizado para comparar grandezas, né? Eu quero comparar categoria 4 aqui, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser sexo, pode ser uma categoria. Normalmente a gente utiliza esse de coluna, se esse valor de comparação aqui embaixo for um valor assim, ó, inteiro, né? Um valor inteiro, normalmente um valor baixo, ou seja, um valor contínuo muito alto,
né? Ou quando o nome dessa categoria aqui é muito grande, extenso, e não cabe aqui. Você teria que botar ele na vertical. E aí você lê na vertical é ruim, né? A gente joga aqui na horizontal. O gráfico de colunas também é utilizado para comparar, né? Bem utilizado para comparar. Mas neste caso aqui a gente utiliza mais para comparar valores, que aqui dá a ideia, você pode usar valores maiores, valores decimais, só que quando eu prefiro o gráfico de colunas, quando esse nome dessas categorias aqui não é tão grande, né? E aqui você está comparando categorias dentro de outras categorias. Você tem uma série aqui, que é esse verdinho, para uma certa categoria. Por exemplo, vendas, manhã, tarde e noite, poderia ser. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, poderia ser. Como é minha vendas no trimestre 1 do ano, de manhã. Poderia ser isso aí. Setores, o gráfico de pizza, normalmente usado para você realizar o quê? Cálculo de proporções. Se você tem aqui, a partir de, olha, 5 categorias aqui eu já não indico. Já estou no limite. Então você vai comparar, por exemplo, masculino e feminino. Show! E eu quero dar uma ideia de proporcionalidade. Qual a proporção de homens em uma certa área, em um certo contexto? Qual a proporção de mulheres? Não utilize isso aqui para comparar, por exemplo, muitas categorias. Você não consegue ver. Aqui, por exemplo, com 4 categorias já é ruim. Você entender quantos laranjinhas desses, por exemplo, cabem aqui. Eu preferiria um gráfico de coluna normal. Aqui, ó, linha, tempo. Vai falar de tempo, séries longas no tempo. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, por exemplo. Perceba que agora você vai ver, ó, cada gráfico desse relacionado com aquele tipo de tabela. Nessa situação aqui, quantidade de alunos, olha, a quantidade inteira, né? Um valor não tão grande. Nome de cidade, que pode ser bem extenso. Porque imagina eu escrever aqui, João Pessoa. Aí a barra vai até lá em cima. E Campina Grande. O gráfico vai bater aqui no final. Tá? Nessa daqui, o que eu quero comparar, por exemplo, sexo e quantidade de alunos. E eu quero, tem 2 categorias aqui. Eu quero saber se trabalha e se não trabalha por sexo. Né? E aqui ele está fazendo uma quantidade final, né, de quem trabalha e de quem não trabalha. Eu já estou trabalhando com um gráfico de colunas. Ó. Um Mzinho, um Fzinho não vai ser problema aqui. Mesmo que eu escrever só o nome masculino e feminino. Né? Se desse para abreviar, melhor ainda. Aqui eu vou trabalhar com percentual. Eu uso um gráfico de setores ou de pizza. Né? E aquele de temporal. Eu já vou para um gráfico de linhas. Então, esse básico você tem que entender nesse primeiro módulo. Tá? Alguns outros gráficos, como o gráfico de bastão, esse gráfico de frequência acumulada, que é um gráfico que sempre vai crescer, né? Aqui não é no tempo, aqui é uma questão de, eu quero saber para o valor 2, quantos tem? Tem 5. Para o valor até 4, isso aqui é acumulado. Né? Isso aqui são notas de alunos. Né? Quem tirou até 4, de 4 para baixo? 10 pessoas. Quem tirou de 6 para baixo? Então ele vai sempre estar crescendo. E no final, esse ponto final aqui, quem tirou de 10 para baixo? Todo mundo. 70 pessoas. O histograma que eu falei para você, quando você faz uma distribuição de frequência, você conclui com um histograma desse. Aqui você tem um histograma que a gente fala mais na frente, né? Que tende a uma normal, tende a uma distribuição normal. Então você vê, ó, que de 1 a 5 eu tive uma frequência de 5. Então a classe 1, a primeira classe aqui é a classe que tem de 1 a 5. Ou seja, alunos que... Isso aqui eu estou falando de quê? Aqui eu estou falando de... Vamos falar de 21, de 1 a 25. Poderia ser o quê? Quantidade de dias que o cara vai para a academia no mês. Pronto, vem na minha mente aqui agora. Tem gente que vai os 25 dias dentro de um mês. Não foi todo dia, mas foi 25 dias. Então, quantas pessoas foram... E, inclusive, eu acredito que essa seria a distribuição realmente desse exemplo que eu dei.
Se você pegasse aí 100 pessoas e perguntasse quantas vezes no mês você foi para academia, né? Se você pegasse quantas pessoas, são 70, né? Aqui tem 5, 11, 16, 23, 39, eu já fiz essa conta. 53, 63, 72. Se eu não contei errado, deu... Peraí. 5 com 11, 16. Aqui deu 23, dá 39. Com 24, 63. Com 9, né? Aqui dá 72. E com 4, 76. Deu 76, né? Se eu perguntasse 76 pessoas, se eu não tiver errado a contagem, quantas vezes você foi para academia? 5 iria dizer algum valor entre 1 e 5. Pelo que ele está dizendo aqui, né? O que é que eu perco de informação aí? Bem, eu não sei pela a pessoa A quantas vezes ela foi. Eu sei que 5 foram nesse intervalo. 11 entre 6 e 9. 23 pessoas entre 10, 9 e 13. Aqui eu não incluo o número 9, né? Tá entre parênteses. Ou seja, eu poderia dizer que 47 pessoas, né, bem mais do que a metade, vai nesse intervalão aqui, ó, de 10 a 17 vezes. Ou se nem se perguntasse, mas se olhasse no sistema de presença da academia. Né? Então é isso aí, uma análise utilizando a distribuição de frequência que você faz, no final você termina nessa análise. Outros exemplos de histograma aqui que pode acontecer, né? Vai depender do seu negócio, e aí é você que vai ter que interpretar, por isso que é importante você saber do negócio. Beleza? Na próxima aula de revisão, a gente faz a revisão das medidas de tendência central. Aqui a tendência central dá para revisar agora, tá? Vamos deixar de separatriz, dispersão e diagrama de caixa para a próxima aula. Então, tendência central, basicamente, é você entender média, mediana e moda. A mediana, na verdade, ela é a própria tendência, ela é a própria centralidade. A média, a aritmética, é nada mais de você somar todos esses valores e dividir pela quantidade. Eu pegar todo mundo, quantas vezes você foi para a academia? 5, 3, 2, 1, soma todo mundo e divide pela quantidade de pessoas que foram analisadas. A única diferença aqui importante saber é que você pode ter uma média da amostra e uma média da população. Como eu disse, no módulo 5 a gente revisa aí essa parte de amostra, população, inferência. A gente vai estudar um pouquinho de análise de correlação, quando eu for analisar duas variáveis, intervalo de confiança, né? Portanto, também esses básicos aí a gente vai aprender no módulo 5. Aí, média aritmética. Né? Algumas propriedades da média aritmética. Por exemplo, se você somar, pegar todos os valores, xi aqui são cada valor, é cada valor, e subtrair da média, e somar todos esses valores depois, vai dar zero. São algumas das propriedades da média. Né? Então, a mediana nada mais é do que o valor central. Ela é mais robusta a dados discrepantes. Por exemplo, você pega esse conjunto de dados aqui, a mediana é 5. Você bota um valor 1000 aqui e coloca dois valores aqui no meio. Coloca um número 4, 5, 6. 4. Você bota um 5 aqui e coloca um 6, né? Antes tinha o 4, o 5 e o 6, né? Aí eu tirei o 5 e botei um 6. Só troquei esse 5 aqui por um 6 e adicionei esse 1000. Praticamente a mediana foi a mesma. Agora, se tu fizesse isso aqui com a média, tu ia ver que a média desse conjunto de baixo aqui iria dar uma subida grande. Né? Por quê? Porque esse valor aqui ia distorcer a média. Então, a média nesse caso aqui, não seria um valor, uma estratégia boa. Aí, claro, tá meio estranho, né? Se o cara tiver um 1000, aparentemente isso aqui teria sido um erro de digitação, provavelmente um 10. E a depender do negócio, você poderia até dizer, não tem como ser 1000, o valor máximo é 10, então esse valor aqui pode ser transformado para 10. E seria uma transformação de dados, um trabalho de transformação de dados. Mas, poderia muito bem esse valor ser 25. A média já seria um valor aceito, né? Para o meu, vamos dizer que o máximo seria aí 30.
E a média também seria inflacionada, né? Seria afetada. E a mediana não, a mediana continuaria 5. Eu botei o exemplo com 1000 para ser bem assim, né? Didático, dizendo mesmo, mesmo que você bota um valor 1000 aqui, não vai mudar. A mediana. Aqui é a fórmula de calcular a mediana, que nesse caso eu não vou cobrar, senão precisa ser um conhecimento para outro curso um pouco mais avançado. Né? Para você calcular, seria como um exercício que eu fiz em sala já, para calcular a mediana. Né? Como fórmula. Né? A moda é o valor mais frequente no conjunto de dados, normalmente utilizado em categorias, variáveis qualitativas. Variáveis quantitativas a gente normalmente não utiliza moda. Faz sentido eu pegar a moda do faturamento da minha empresa? Não faz sentido. Provavelmente vai ser multimodal. Né? A classe modal é a classe de maior frequência, por exemplo. Nesse exemplo aqui. Qual é a classe modal? Essa classe aqui. É de maior frequência. Tem 24. Mesmo essa tendo 23, essa é a classe modal. Eu posso analisar em valores quantitativos a moda se eu desenvolver a distribuição de frequência. No exercício eu vou dar um exemplo e vou pedir que você me dê a resposta da frequência relativa, frequência absoluta de algumas situações, tá? E aí você vai ter que calcular isso aí de fato para dar a resposta. Para calcular isso você pode calcular na mão, você pode usar o Excel, mas você pode calcular na mão também, porque a quantidade de dados será pequena. Beleza? Pronto. Próxima aula a gente revisa as medidas separatrizes, que eu vou inclusive falar novamente de mediana, que é uma medida que separa, mas os principais são os quartis, as medidas de dispersão e diagrama de caixa. Aí você vai estar apto para responder o simulado. Talvez eu divida até em 2 simulados, tá? Faça um simulado só com esse conteúdo aqui e um exercício também só com esse, para você fazer por partes. Beleza? Tranquilo? Léo. Pera aí, Viz. Tá falando aí? Tranquilo? É porque meu áudio ele para, eu tenho que desligar e ligar de novo. Show? Beleza? Beleza, professor. Valeu. Pronto, então combinado. Vamos marcar a próxima, combinado aí o simulado, né? Você vai fazer um simulado. Agora você faz simulado só com essa parte e depois outro simulado do módulo 2 só com outra parte, para não ficar muito grande. Beleza. Show? Show. Pois vamos lá. Valeu, irmão. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau.